Olá, pessoa linda que chegou aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa série de devocionais Reconstrução. E hoje, no quarto dia, o Senhor tem um novo ensinamento para nos passar. E para dar andamento, para continuar dando andamento aí na nossa série, a palavra que o Senhor nos traz hoje é a água que brota da rocha. Seria esse o tema da nossa mensagem. E eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em Êxodo 17, versículo 6, que diz assim: Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E para a gente entender qual é o contexto desse versículo, a gente precisa entender, primeiramente, que existe um momento em que, em toda reconstrução, nós percebemos que as nossas próprias forças, elas, em algum momento, chegam ao fim. E foi exatamente aqui que aconteceu com Israel, nesse caso. Eles já haviam experimentado o maná todos os dias, já haviam experimentado o descanso do sábado, e aí agora eles chegaram lá em Refidim, e ali não havia água para eles beberem. Para eles o cenário era desolador. O calor do deserto consumia todas as forças deles e a sede, por óbvio, apertava muito. E mais uma vez a gente percebe que o medo tomou conta do coração daquele povo. E desesperados, mais uma vez a murmuração falou muito mais alto do que a memória que eles tinham dos milagres, ou sequer possuíam essas memórias, né? É impressionante como nós nos parecemos com Israel. Deus responde uma oração e logo nós pensamos na próxima preocupação. Ele nos livra no ontem, mas hoje nós já duvidamos novamente. É como se dentro da nossa mente cada nova dificuldade apagasse todas as evidências da fidelidade que nós já experimentamos, do amor, da graça de Deus. E por isso o povo novamente perguntou: Deus, o Senhor ainda está aqui? O Senhor ainda está no meio de nós? E Deus novamente não lhes respondeu a pergunta com um discurso, com uma repreensão ou com palavras duras. O Senhor mandou Moisés caminhar até Horebe e ferir a rocha com a mesma vara que havia sido usada para abrir o mar. O Senhor respondeu eles com uma rocha. E do lugar mais improvável que existe no deserto, começou a jorrar água. Não foi um pequeno filete, nem algumas gotas. Foi água suficiente para o povo inteiro beber. É impossível ler toda essa cena sem olhar para Cristo. E tanto é que séculos depois o apóstolo Paulo escreveu que a rocha era Cristo, lá em 1 Coríntios 10, verso 4. Assim como a rocha foi ferida para que dela brotasse água, Jesus foi ferido naquela cruz para que nós recebêssemos a vida eterna. A água que Israel bebeu matou a sede daquele dia, mas a água de Cristo, ela oferece, a água que Cristo oferece para nós, ela sacia a sede da alma para todos sempre. E hoje, talvez, o Senhor quer mostrar isso para nós. Quer mostrar para mim e para você que a gente pode até chegar no fim das nossas forças, mas a gente jamais vai chegar no fim da graça de Deus. Há uma diferença muito grande entre a nossa fonte e a fonte do Senhor. Nós nos esgotamos com toda certeza, mas Ele não. Nós secamos as nossas fontes e as nossas expectativas, mas Ele continua jorrando. Nós constantemente falhamos, Ele, contudo, permanece sempre fiel. Foi naquele lugar que Moisés deu
os nomes ao acontecimento. E talvez hoje também você esteja vivendo o seu refidim. Você olha para os lados e tudo parece meio seco, meio deserto. Não encontra muitas respostas, não enxerga caminhos possíveis de serem caminhados, não sabe exatamente de onde virá o seu socorro. Mas a história bíblica nos ensina uma verdade grande, preciosa, linda. Quando Israel não via saída, Deus já estava sobre a rocha. Antes que Moisés levantasse aquela vara, Deus declarou para ele: eis que estarei ali diante de ti. Que promessa extraordinária, né? Deus não chegou depois, ele já estava lá. Talvez você ainda não veja água, talvez você ainda não veja recursos, mas isso não significa em nada que Deus não esteja presente ou que ele em algum momento esteve ausente. Ele já está exatamente no lugar onde a sua necessidade será completamente suprida. A reconstrução da sua casa, do seu interior, ele passa por aprender essa verdade. A sua esperança, ela nunca deve estar na quantidade de recursos, muito menos nas pessoas e menos ainda nas circunstâncias que você está vivendo ou contemplando. Entenda que a sua esperança sempre deve estar naquele que é a rocha. E a rocha viva continua no mesmo lugar, firme, inabalável e presente. A mesma rocha que sustentou Israel naquele deserto continua sustentando você exatamente no hoje. Não importa quão árida pareça essa estação da sua vida. Quando Cristo é a nossa fonte, sempre existe água suficiente para continuar caminhando e prosseguindo. Então, nesse momento, eu quero te pedir para orar com você. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não conseguir fechar os seus olhos, permaneça em espírito. E em espírito, ore comigo essas palavras. Vamos lá? Senhor Jesus, eu reconheço que por muitas vezes eu tenho olhado somente para o deserto e me esquecido da rocha. Perdoa-me pelas vezes em que a sede das circunstâncias falou muito mais alto do que a lembrança de quem tu és e da tua fidelidade. Hoje, Senhor, eu escolho voltar os meus olhos para ti. Tu és a fonte que nunca seca, o sustento que nunca falha e a esperança que jamais decepciona. Pai, quando as minhas forças acabarem, lembra-me que as tuas promessas nunca acabam, que o teu sustento sempre permanece presente, antes mesmo de eu chegar lá. Quando eu não enxergar mais a saída, ajuda-me, Senhor, a confiar que tu já está no lugar onde o milagre nascerá. Que a minha confiança esteja sempre, sempre e sempre na rocha viva que é você, Jesus, e não no deserto. Em nome de Jesus. Amém. E nós temos a nossa frase, que é para você guardar durante todo esse dia, para que você possa inculcar essa palavra na sua mente. Então, eu vou te falar a frase para você guardar todo o dia hoje, que é: quando as minhas forças terminam, a graça que flui da rocha viva continua me regando. Repetindo, quando as minhas forças terminam, a graça que flui da rocha viva continua me regando. Obrigada por estar até aqui. Que Deus te abençoe, te guie, te guarde durante esse dia. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.